O Arte 1 no Cinema, sua revista eletrônica com notícias e curiosidades do universo cinematográfico, está no ar. Você vai conhecer o elenco e o diretor de O Concurso, a nova comédia brasileira que entra em cartaz nesta semana. Vai descobrir qual é o filme que marcou a vida da atriz Irene Ravache. Conhecer um pouco mais a obra do cineasta Luiz Sérgio Persson. Conferir a 8ª edição do Festival Latino-Americano de São Paulo. Saber quais os filmes que a diretora de arte Carla Café julga serem perfeitos na arte de criar ambientes. Conhecer uma triste história que a equipe de cenografia presenciou enquanto filmavam Abril Despedaçado. Ver o resgate de um importante ponto de encontro no documentário Lira Paulistana e a Vanguarda Paulista. E ainda hoje você vai descobrir as estratégias adotadas para evitar que um filme seja pirateado. Para começar, o diretor Fernando Meirelles, que neste momento está envolvido com o longa sobre o milionário Grego Onassis, faz a sua confissão cinematográfica. Tem uma comédia que é bem boba, mas que eu falei, desde que eu assisti, eu falei, se esse filme tivesse sido filmado diferente, seria um filmaço. Is ever going to end as long as this groundhog keeps seeing his shadow. I don't see any other way out. He's got to be stopped. And I have to stop him. Real good, Phil. Real good. He's out of his gourd. Um jornalista que está numa festa, lá numa coisa mais estúpida, que é uma marmota que sai de um buraco e isso quer dizer se o inverno vai ser forte ou não. É uma bobagem. Mas ele não consegue sair desse dia. Esse dia repete na vida dele. E todo dia que ele tá nesse dia, ele volta e acorda e volta, e ele fica preso no tempo. 2 large fries, 2 chocolate shakes, and 1 large Coke. And some flapjacks. Too early for flapjacks? Tem um pouco uma ideia de reencarnação, de você ter que... Quantas vezes você tem que passar por uma experiência, ele é um cara presunçoso. Quantas vezes você tem que passar pela experiência para você aprender alguma coisa na vida. É uma ideia, um conceito muito legal. É engraçado também, mas é que é filmado com uma comedinha boba. Podia ser um filmaço. Quem não viu, vale ver. That's not bad for a quadruped. You gotta check your mirrors, just side of your eye. Side of your eye. That's it. Hey, they're chasing us. Come on, make it fun. Don't drive angry. Don't drive angry. Prepare-se para outra comédia brasileira que tem tudo para dar certo e conquistar um bom público. O Concurso conta a história de 4 rapazes que vão fazer a prova para um importante concurso público no Rio de Janeiro. Como sabem que não é fácil passar, se envolvem em várias confusões para tentar conseguir um gabarito. No elenco, Danton Mello, Fábio Porchat, Rodrigo Pandolfo e Anderson de Rise. A direção é de Pedro Vasconcelos. Nesse concurso ninguém passa. Nem que vocês tivessem um gabarito. Não tem jeito. Nós temos que ter o gabarito. Eu fui convidado para fazer esse primeiro filme, li o roteiro, né, e gostei. Achei que poderia possibilitar um trabalho bacana, um trabalho em que eu pudesse desenvolver um desenho legal, com 4 atores, personagens diferentes e que chegassem num resultado de caminho inesperado, em final de filme, que eles vivessem aventuras louquíssimas. Eu adoro fazer comédia. A gente diz que quando a coxinha é boa, o espetáculo é bom, né? Então, assim, ele trouxe para esse filme atores de escolas diferentes e a gente se deu super bem. Encontram-se aqui para serem homens de moral inabalável e compromisso com a correção da lei. Homens cuja retidão no comportamento traduz os preceitos da estrutura da família e tradição brasileiras. Homens cuja vida será dedicada unicamente
a servir à sociedade civil. Por ser comédia, necessita que seja mais sério, né? Na verdade, não existe a comédia desleixada, feita de qualquer jeito. Existe um trabalho profundo para você poder chegar num nível de excelência de trabalho em que você consiga botar 500, 300 pessoas numa sala às gargalhadas, né? Não é só simplesmente chegar lá, contar 2, 3 piadas, você não sustenta um filme. E aí, Carioca? A gente tem mesmo que ajudar ele. Pelo grupo, né? Pelo grupo. Não me considero um comediante, eu não me acho um cara engraçado, não sei contar piada, mesmo, assim. E eu fico feliz demais, assim, porque é muito gostoso fazer comédia. Quando o Pedrinho me convidou pra fazer esse personagem, eu fiquei, assim, feliz e surpreso, porque assim, eu não me considero um carioca, assim. Nunca tinha feito um cariocão como esse, né? Então, assim, eu fiquei nervoso. Falei, Pedrinho, mas logo carioca, por que não os outros personagens? Por que não um cara do interior? Por que não um gaúcho? Porque ele falou, não, eu quero você, porque o Caio é o cara que conduz a história. Tô passando. Hoje eu quero ver bumbum mexendo. Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar. Dá volta aí. Foi difícil, não foi fácil, mas foi muito prazeroso, assim. Esse personagem ele tem uma consistência de início, meio e fim, de transformação, né, que é muito rico pro ator. Personagem introspectivo, que quase não fala, vem do interior, é virgem e tal, e que vai vivendo essas experiências na cidade grande, se transformando e de repente, pá, sai da casca, né? Tá tão bonito, cresceu. Obrigado. Ó, se quiser, daqui a pouquinho eu tô de saída. Aí eu posso dar uma carona e a gente conversa melhor. Não, eu tô com eles, não precisa não. Não, com a gente não. Ele tá com você. Então tá, me espera que eu já volto, tá? Fica aqui. A gente se divertia muito. Era tipo, a gente chegava, todo mundo ali brincando, sorrindo, vamos lá gravar. A gente ria muito, meu Deus do céu, como a gente se divertia. Não só nos ensaios, como no filme. Rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo. Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar. A comédia é, sem dúvida nenhuma, o gênero de maior sucesso comercial no Brasil nos últimos tempos. Lançado em 2004, Sexo, Amor e Traição, de Jorge Fernando, foi uma das primeiras comédias da retomada que alcançou a marca de 2.219.000 espectadores no cinema. Maravilha! A Mulher Invisível, com Selton Mello e Luana Piovani, levou um público de 2.253.000 em 2009. O sucesso foi tanto que virou uma série na TV. O segundo filme brasileiro mais visto em 2012 foi E aí, comeu? Alcançando a marca de 2,5 milhões de espectadores. Ana Paula, tarja preta, é casada. Não pega bem pedir uma mulher casada em namoro. Os produtores entenderam a preferência nacional e, em 2011, Cilada.com vendeu quase 3 milhões de ingressos. Aí, Bruno, quer entrar e sair rapidinho não, cara? Lisbela e o Prisioneiro, dirigido por Guel Arraes, filme mais romântico da lista, levou 3.100.000 pessoas para rirem e se emocionarem nas salas de todo o país em 2003. É que o melhor do cinema é o jeito que termina. E como é isso, hein? Adivinha? Ultrapassado em 2010 por De Pernas pro Ar, com Ingrid Guimarães como protagonista, que agradou os 3,5 milhões que assistiram ao filme na tela grande. Se com ele me mandasse flores, eu casava com ele hoje. Você tem uma mina de ouro nas mãos. O segundo lugar, em termos de melhor bilheteria de comédia nacional, após a retomada do cinema brasileiro, foi Se Eu Fosse Você. Glória Pires e Tony Ramos, sob a direção de Daniel Filho, levaram 3.600.000 ao cinema. Cláudia, o que você acha do depilar minhas costas, hein? Olha. Eu acho que era bom você parar de brincadeira. Não, eu tô falando. O quê? Eu acho bom você parar de brincadeira, senão eu vou me entupir de chocolate. O sucesso foi tanto que 4 anos depois, em 2010, Se Eu Fosse Você 2, se tornou um sucesso arrebatador, com um público de 6.137.000. Mas o filme brasileiro mais visto até hoje foi Dona Flor e Seus Dois Maridos. Adaptação de Jorge Amado, dirigida por Bruno Barreto, em 1976.
Mais de 10.735.000 conferiram o filme só no Brasil. Um verdadeiro campeão de bilheteria. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas? O filme da minha vida é um filme de Federico Fellini chamado Amarcord. O filme mais bonito que eu vi. Um filme que eu me emociono sempre que revejo e revejo. Buonasera vecchia! Viva giudizio! Posto, Eu considerava Fellini um gênio. E tem uma coisa que me agrada muito. O Fellini fazia, tem muitas cenas de externa, mas ele fazia os filmes de mentira. É tudo de mentira, o mar dele é de mentira, o navio é de mentira. E você acredita e se emociona como se ele fosse de verdade. Avanguardista Ciccio Marconi, vuoi tu sposare la giovane italiana Altina Cordini? E tu, giovane italiana Altina Cordini, vuoi sposare qui presente avanguardista Ciccio Marconi? Bravo Ciccio! Viva il Ciccio! Tem um momento, está nevando e vem andando um pavão. E o pavão abre a sua cauda. Aí, dito assim, você diz assim, poxa, mas isso é bonito, vá ver o filme. É um deslumbramento, aquele pavão abrindo aquela cauda naquela neve. O outro momento, alguém anuncia que vai chegar o transatlântico. O transatlântico vem da América. E vão todos para o mar, aquele mar que é de mentira. E passa aquele transatlântico de mentira. E é de uma beleza, eu choro todas as vezes. E o Fellini era tão fantástico que ele ainda coloca um cego, existe um cego sempre entre eles. É um personagem que toca uma pequena sanfona e ele ouve o barulho e ele pergunta, é bonito? É ali? Ali é bonito? Babbo! Babbo! Il Rex! Il Rex! Viva il Rex, la più grande realizzazione navale del regime! Rappresento il podestà! Vi auguro buon viaggio! Viva l'Italia! Com'è? 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 É mágico e ao mesmo tempo é divertido e tem a música do Nino Rota que é para você ficar extasiada com tamanha beleza. Você não
pode perder a cobertura do 8º Festival Latino-Americano de São Paulo e ainda hoje conhecer uma triste história dos bastidores das filmagens do longa Abril Despedaçado. Fica por aí. O Arte 1 no Cinema já está de volta. O cineasta Luiz Sérgio Persson foi ator, roteirista, produtor, mas se destacou pela direção de filmes que se tornaram clássicos do cinema brasileiro. Tá bom, como você quiser. Eu acho que o Persson, ele tem uma coisa, com uma característica da vida dele, que é interessante, que ele é muito prematuro em tudo. Ele, com 20 anos, ele já dirigia teleteatro. Sempre me chamou mais atenção no Persson é como ele fazia um cinema, um filme distinto do outro na sua intenção, nos seus propósitos, e ao mesmo tempo de representar um momento desse cinema e um momento do país. Quando ele foi estudar na Itália, que ele estudou lá 2 anos, eu acho que mais do que o neorrealismo, ele aprendeu muito a parte industrial do cinema. Você vê que ele tem ali muito essa coisa muito séria, direção de arte muito bem feita, figurino muito bem feito, iluminação muito bem cuidada, mais até do que do neorrealismo. O Persson ali, ele viveu em São Paulo, ele viveu 3 desafios muito fortes. Primeiro, era não se grudar no carimbo do cinema novo. Outra é o fato de estar em São Paulo, né? São Paulo vinha do fracasso da Veracruz, do cinema industrial, que era considerado imperialista, então produzia pouco. E o terceiro, da própria sobrevivência do Persson, que era um cara que era multimídia. Ele já tinha tido uma revista de teatro, ele já tinha trabalhado em televisão, ele tinha trabalhado com o pai como empresário, aí ele foi dirigir publicidade. E deu muito certo, ganhou muito dinheiro com isso. Realizado em 1964, São Paulo Sociedade Anônima fez uma pioneira radiografia da cidade. Drama de Carlos, um ambicioso homem da metrópole que, de empregado, se torna sócio em uma fábrica de autopeças. Tudo que a gente vive hoje, com essa angústia dos congestionamentos, a questão do transporte público, dessas crises todas, ele aponta o início ali, foi o turning point da cidade de São Paulo e do Brasil. É muito simbólico, né? Existia mesmo, eu acho que essa divisão bem patente entre uma São Paulo ligada a princípios, a valores um pouco mais antigos, de familiares, e a São Paulo que se desenvolvia, né? Ele conseguiu, através de mostrando a trama de um personagem, com suas 3 mulheres em diferentes etapas da vida, mostrar essa realidade por trás, né? Somos nós que impulsionamos o Brasil. São Paulo cresce e não parará de crescer. Esteticamente moderno, com uma bela fotografia preto e branco, o filme registrou uma cidade fascinante com suas múltiplas possibilidades, mas também perigosa. O filme é um marco do cinema paulista e a obra mais importante do cineasta. Eu peguei o material desse livro, eu localizei o produtor do filme, que é o Renato Magalhães Gouveia, que é uma pessoa fascinante e que é uma pessoa que só produziu esse filme. E foi exatamente este aqui, desse jeito, escrito, título provisório, Agonia, com a letra dele, e aqui está o roteiro que eu li e que me interessou em fazer. O mais importante que eu acho, isto é, garantir aos atores que eles receberiam semanalmente aquilo que, em geral, nos outros filmes eles iriam receber só depois se o filme fosse bem sucedido. E eles estão aqui assinando o contrato na minha presença. Isso é o início de tudo. Foi o primeiro filme feito com cotas para chegar ao valor que estava previsto que ia ser gasto na feitura do filme. A minha função foi essa também, não só da parte administrativa e financeira, mas o da publicidade.
fazer com que esse filme se tornasse conhecido antes de ser lançado. Porque eu quero fazer um filme diferenciado em matéria de organização e de maneira de ser lançado, e recebi o prêmio de melhor produção da mão do ministro da Cultura, lá da Itália. Aqui em São Paulo, quem deu o prêmio Saci nas minhas mãos foi justamente a Bibi Ferreira. Está aqui um retrato dela, em plena efervescência dos seus 40 anos, fazendo a entrega do Saci. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Tem uma coisa que é impressionante, o filme São Paulo S.A. tem 88 locações. Quer dizer, você fazer isso em São Paulo, sem internet, sem celular, é fascinante. O caso dos irmãos Naves, de 1967, parte de um caso verídico de abuso de poder ocorrido durante o Estado Novo, para de forma subliminar abordar a repressão da ditadura. Persson dirigiu também a comédia Um Marido Barra Limpa, em que um quatrocentão paulistano tem uma vida tripla, com 2 amantes fora do casamento. E a sátira Panca de Valente, buscando um estilo próximo ao das chanchadas da Atlântida. Cassie Jones, O Magnífico Sedutor, realizado em 1972, era uma comédia com pitadas de erotismo. Esse Cassie tem cada uma. Imagine se isso é lugar de guardar saquinho de chá. O Persson, acho que ele tem essa característica de desenvolver personagens masculinos muito fortes, né? A mulher, ela sempre tem uma variante importante aí, mas eu acho que é o homem que conduz o cinema dele. E com o Cassie Jones, ele mostra um tipo que ia se desenvolver, que ia se desdobrar em outros personagens masculinos importantes no nosso cinema e finalmente ia se tornar um exemplo um pouco mais chulo, digamos assim, na pornô chanchada. A partir de 22 de julho, o Arte 1 faz uma homenagem ao cineasta Luiz Sérgio Persson. Você pode conferir no Cineclube Arte 1 Clássicos os filmes São Paulo, Sociedade Anônima e O Caso dos Irmãos Naves. E para quem quiser conhecer um pouco mais da personalidade e do estilo do Luiz Sérgio Persson, o Arte 1 Documenta exibe Persson, documentário dirigido por sua filha, Marina Persson. Não vai perder, hein? Vamos conferir como foi a 8ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que apresentou a recente produção cinematográfica da região, promoveu homenagens, debates e encontros. O Arte 1 no Cinema foi lá conferir. Olha só. Olha, esse festival foi criado por mim quando eu era secretário da Cultura, em 2005, 2006. Eu achava o seguinte, que a visão que nós estávamos cultuando do festival do cinema latino-americano já era uma visão ultrapassada. Tinha havido muita mudança no cinema latino-americano, da minha geração para outra, para as novas gerações, né? A América Latina hoje, pelas minhas contas, produz entre 250 e 300 filmes por ano. Aí, se você jogar isso para a história do cinema latino-americano moderno, a partir dos anos 60 para cá, cara, você encontra fácil 50 longas sensacionais. 90 filmes de 13 países ofereceram um importante panorama da atual produção latino-americana. Para mim é um grande honor, um filme muito pessoal, muito divertido, musical. Es un honor verdaderamente estar abriendo el festival
y apoyando el cine latinoamericano independiente. Para mí es la oportunidad justamente de darme cuenta de lo que se hace en América Latina, pero siento que el trabajo de curaduría aqui é muito interessante. É uma honra, é uma delícia. Assim, primeiro que a gente encontra com todos os amigos, tem uma visão forte do cinema feito na América Latina, vendo a história através dos filmes anteriores, como La Hora de los Hornos, por exemplo, os filmes do Gutiérrez Alea, os filmes da Bolívia, do Peru, e os filmes brasileiros também, nessa época, na década de 60 e 70. O festival homenageou 2 nomes de referência na difusão do cinema latino-americano: o brasileiro José Carlos Avelar e o uruguaio Manuel Martínez Carril. Outro homenageado foi o cineasta baiano Guido Araújo, idealizador da Jornada de Cinema da Bahia, evento que durante 40 edições deu visibilidade ao nosso cinema. A mostra Contemporâneos Brasil, composta por 10 longas, apresentou alguns inéditos. Sejas feliz com o teu amado. Mas o grande diferencial do festival é mesmo a produção dos nossos hermanos. A proposta era tentar contar uma história musical, um road movie mais diferente, não? Tem 3 histórias. História de Cuco voltando, a turnê de Cuco por Cuba. Tem a história da vida dela anterior e tem uma história que é uma viagem por as películas clássicas cubanas. Si tú te vas, no sé qué hacer, qué haré sin ti. ¿Qué pasará con todo aquello que te di? Háblame de amores. Miradas múltiples son las imágenes de un solo fotógrafo, un gran fotógrafo de cine mexicano que se llamaba Gabriel Figueroa, que fotografió el gran cine, que a través de sus imágenes marcó la identidad de un país, es decir, de México. Bueno, son 40 casi fotógrafos con una presencia brasileña muy importante porque hay 5, son casi más que los mexicanos inclusive, y con ellos tuve un diálogo sobre las imágenes de Figueroa, pero también sobre lo que es hacer imágenes. Primera inspiración para hacer la película fue una pieza de música barroca, de un compositor que se llama John Blow. Es una pieza que es para órgano y realmente el órgano sonaba como una orquesta cuando yo la escuchaba. Y yo pensé realmente que tenía que hacer una película en donde esa música pudiera existir. En el otoño en que Buenos Aires se quedó sin gas, no hubo grandes disturbios sociales. Quizás fuera porque esa vez la crisis pareció afectar a todos por igual. Nosotros venimos acá y ustedes son como hermanos para nosotros. ¿Me entendés? Yo tengo un idioma distinto, te hablo, pero igualmente me entendés. Tenemos una problemática parecida a nivel de países y eso se ve reflejado en nuestra cinematografía. Em termos de cinematografia latino-americana, o que nos separa é a cinematografia norte-americana e a maneira como todos nós somos colônia cultural dos Estados Unidos. O que nos une é sermos justamente colônia, não cultural, mas colônia histórica. Latino-americanos têm como uma tendência a certo tipo de cine latino-americano mais dramático, mais oscuro, não? É minha experiência. Eu gostaria de ver coisas mais experimentais, um pouco que mostre mais ao outro lado da nossa cultura. E, por personal, gostaria de ver mais colaboração entre os países. Por exemplo, coproduções, não só por efeitos de orçamentos, isso, sino realmente intercâmbios culturais. Não? O cinema latino-americano, de uma forma geral, tem muito a ver com a cultura e a sociedade brasileira. Nós também somos latino-americanos, apesar da gente nunca se entender exatamente como tal. Mas a hora que você começa a assistir os filmes latino-americanos, você reconhece as paisagens, os personagens e principalmente os conflitos e as questões. Somos todos irmãos. O diretor argentino Daniel Burman é um especialista em retratar as dinâmicas familiares. Seu primeiro filme foi O Abraço Partido, emocionante reflexão das relações entre um filho e o seu pai.
No segundo longa, o filho é agora um professor universitário de direito, casado e também com um filho. A ver, opa. Não se juega mais. A esposa é uma ex-aluna por quem ele se apaixonou. Ajudado pelo pai, um respeitado e querido advogado de carreira, ele ganha uma causa para Sandra, quando ela ainda era sua aluna. O tempo passou, ele virou pai também, e seu pai quer assumir o papel de avô. Novamente, as relações familiares são destrinchadas, mas com humor e inteligência. Daniel usa situações corriqueiras para compor o seu retrato. É nas entrelinhas e na sutileza que os sentimentos afloram. As Leis de Família retrata com sensibilidade o processo de maturidade do filho ao perceber que o pai está concluindo uma etapa da vida e que ele próprio passa a ser o espelho do seu filho. As Leis de Família. Se não viu, veja. Se já viu, reveja. Dr. Perelman. Não saia daí que no próximo bloco você vai ver os filmes que se destacam pela direção de arte. Vai conferir como foi que o diretor Riba de Castro documentou a vanguarda paulistana. E ainda hoje as estratégias para se evitar a pirataria nos filmes. Não dá para perder. O Arte 1 no Cinema já está de volta para mostrar os filmes que se destacam no quesito direção de arte, na opinião de uma verdadeira fera no assunto, Carla Café. Carla foi diretora de arte nos filmes Central do Brasil, de Walter Salles, junto com Cássio Amarante, e Narradores de Javé e Quenoma, ambos dirigidos pela irmã Eliane Café. Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande. História grande de valor que não falta aqui, né, minha gente? Acho que a direção de arte, ela pode ter essa liberdade de, através dela, transmitir um sentimento, uma intenção do diretor, um perfil do roteiro, como ela pode ser fiel à realidade da época. Filme brasileiro que me influenciou muito em termos de direção de arte foi Carlota Joaquina, porque é uma direção de arte que ao mesmo tempo é fiel à época, porque é Brasil colonial, ao mesmo tempo que ele é fiel à época, ele é divertido, ele tem umas escorregadas assim interessantes. Tem coisas que você vê que não eram da época, mas é tão bem costurado, é tão bem entrelaçado que é bem divertido, assim. Tem um certo humor a direção de arte do filme. Alguns figurinos são costurados, bordados com coisas que não eram da época. Não se tratava daquela maneira, sabe? Eu acho até que tem alguma coisa de plástico, uma coisa que eu não sei identificar muito bem. E era hilário, assim, as roupas não são roupas da época, é um pouco abusado demais o figurino, por exemplo, é um pouco abusado demais o cabelo, ao mesmo tempo traz uma coisa super brasileira. Agora tenho zapatos novos para cada dia do ano e posso gastá-los tranquilamente por las calles de Brasil. Um outro filme que eu fiquei impressionada, A Fita Branca. É um outro filme que também eu acho que tem uma direção de arte, na verdade é mais luz, né? Porque me parece que foi filmado tudo com luz de vela. Foi uma sacada muito bonita do fotógrafo e isso emprestou para a direção de arte também uma beleza, uma atmosfera que me marcou muito. Verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen
Verzeihen Sie. Niemand an diesem Tisch hat heute Abend etwas gegessen. Direção de arte que me marcou muito recentemente foi esse filme, Fausto. Eu nunca tive tanto asco de uma figura como a do diabo desse filme. Mauritius, komm, mir nach! Weg! Du alter, stinkender Bock! Weg! Vater! Affenarsch! Gesagt! Du alter, stinkender Bock! Hau ab! Mauritius! Wo ist dein Schwanz? Alter Bock, alter Bock, alter Bock! Hey, was soll das? Geralmente você imagina o diabo uma coisa meio sexual, meio violenta, né? E ele era completamente asqueroso, ele não era nada sexual, ele não era nada violento, ele era uma forma que incomodava, sabe? É pura maquiagem. A figura dele é mais maquiagem que fez. Mein Gott. Was ist denn das? Nicht zuschauen. Hat ja nichts da vorne. Wir müssen ihn mit der alten Martha verkuppeln. Die wird sich bestimmt freuen. Gefällt er dir? E ao mesmo tempo é sedutor, assim, eu achei brilhante a maneira como eles representaram Fausto, assim, completamente fora de qualquer imagem arquetípica do diabo. Was glotzt du mich so an, hä? Na, am Arsch. Keine Scham. Na, schau doch mal, Agnes. Schau. Na, wohin? Da. Mich hör auf. Quando você escolhe um ponto, você afina o olhar. Um diabo, como no caso do Fausto, e você atira para todos os lados, você acaba ficando sem nada, né? Se você consegue, dentro de uma linha, traduzir aquilo, aí você tem uma coisa que é muito forte, né? Acho que a economia, ela te dá uma força. É muito fácil, você sabe, atirar para todos os lados, mas o difícil é você, dentro de uma direção de arte, entender qual dos departamentos vai te dar o pulo do gato, que vai traduzir o que o roteiro pede, a intenção do diretor. Sei ruhig, freundliche Element. Wie hat er das gemacht? Betrug ist alles Lug und Schein. Hier ist ein Wunder, glaube nur. Das ist Wein! Heilige Maria! Gute Rebe. Anna! 100 Jahre alt. Holeimer! Das ist Wein! O Cássio Amarante, que assinou junto com a Carla Café a direção de arte de Central do Brasil, comenta agora uma história que aconteceu durante as filmagens de um outro filme do Walter Salles. O Abril Despedaçado. Dá só uma olhada. Ô menino, tá sendo acordado? Traga a cana! Bora! Abril Despedaçado foi um filme muito difícil, porque a gente se propôs a construir a fazenda do zero, levar o engenho para lá do zero, quer dizer, num lugar que não existia nada, numa condição muito isolada, com muito pouca condição técnica, a gente não tinha os elementos e as necessidades, fazendo um filme que se passava em 1910 no sertão. E aos poucos você vai prestando atenção e você vai decifrando o universo que você está trabalhando. E no fundo, de 1910 para cá, mudou muito pouco. Pega o rio! Bora! Ao mesmo tempo que é uma revelação, é um fato muito duro também, porque isso é um pouco da expressão da dificuldade que aquelas pessoas têm até hoje, não acesso à tecnologia. Se houve alguma transformação, foi que botaram uma parabólica espetada e uma televisão na sala para eles verem tudo que eles não têm. O sangue amarelou. Tonho, tu conhece a tua obrigação. O cinema tem esse papel também na construção da nossa identidade e na descoberta de quem nós somos de verdade, né?
Então, para mim, esse filme tem essa importância. Tu volta ou morre agora, pela honra da nossa família! Acabou, homem! Acabou, homem! Acabou, homem! Acabou tudo, homem! Acabou, homem! Ao mesmo tempo que eu aprendi muito a respeito da história do Brasil e a história da cana-de-açúcar, eu também aprendi muito sobre a dificuldade, a pobreza, o sofrimento do sertanejo. Eu carrego comigo um pesar em relação a esse projeto, assim, porque foi muito duro e eu tive frente a frente com situações bem difíceis do ponto de vista humano, assim. Um funcionário meu vinha pedir uns restos de madeira porque ia fazer o caixão para o filho. Isso numas regiões muito isoladas. E alguém vem me perguntar, cara, eu posso dar a madeira para o cara? Então foi uma coisa com a qual eu não estava preparado naquela época para lidar, e eu não sei se eu vou estar preparado para lidar com isso o resto da minha vida. E a gente está sempre fazendo uma brincadeira. Essa profissão é uma profissão que ela tenta encantar as pessoas, né? E a ideia de filme é uma ideia de humanidade, né? E você ter que prestar esse tipo de ajuda, eu nunca imaginei que... E foi imediatamente, claro, ajude o cara, dê tudo que ele precisar aí, porque isso é uma coisa terrível, né? E te bota frente a frente com uma realidade que você se sente um pouco presunçoso, né? De estar fazendo alguma coisa que não tem um objetivo direto de ajudar, né, as pessoas. Então, eu voltei bem pesaroso desse processo, assim. Tonho, tu sabe que hoje é o fim da trégua. Daqui pra frente é a camisa que decide. Tu não deve mais sair de perto de casa. Fique sempre junto de mim. E nunca esqueça da arma. É sempre lindo andar na cidade. Riba de Castro, um diretor brasileiro que mora em Barcelona, resolveu documentar um momento muito particular da história musical e cultural de São Paulo, ao receber a notícia da morte do músico Itamar Assunção. 1, 2 e lá vão os 3. O documentário Lira Paulistana e a Vanguarda Paulista foi exibido no FAM, Festival Audiovisual Mercosul. E a nossa equipe conversou com o Riba lá em Florianópolis durante o festival. Descendo a ladeira da memória até o Vale do Anhangabaú, quanta gente. A ponta de lança, assim, o momento decisivo que me deu a ideia de começar a trabalhar, resgatar a memória do Lira Paulistana, foi a partir da notícia que eu tive da morte do Itamar. Meu nome é João de Santos Silva Beleléu Vulgo Nego Dito. E quando continua me mando pra rua pra poder arrumar. Destranco a porta, ponta. Saí da Espanha, vim para o Brasil, fiquei, desde ali já contatei todo mundo, né, os amigos, comecei a resgatar os amigos que eu não via há 20, 30 anos. E quando o Itamar morreu, eu pensei, nossa, estamos indo, não? E não tem uma memória trabalhada. Me surpreendeu que eu tinha quase todo o material guardado. Eu fazia a programação visual do Lira, acabava tendo bastante material gráfico, capas de disco, cartazes, filipetas, flyer, né? Programas. Tal. O Lira surge no momento que o Brasil está saindo de uma ditadura, no momento que a gente estava num marasmo musical de MPB Zona e nada mais. Estava bem localizado, estava em Pinheiros e era um espaço pequeno, que era muito fácil produzir, muito fácil montar um pequeno show. Ele foi o catalisador, essa coisa foi surgindo de uma forma natural. A grande vantagem foi que existia um espaço, existiam as pessoas. E às vezes tem momentos que você tem as pessoas, mas não tem o lugar. E aqui coincidia o lugar e as pessoas e o momento. Havia muitos grupos que estavam há 10 anos fazendo música, mas não tinham espaço para tocar nos seus circuitos universitários. Ok, rapaz, você convenceu, é tudo seu. Você não percebe? Ué, você canta tão bonito, deixa todo mundo aceso e não percebe? As imagens não tinham muita coisa, né? Porque a gente estava no momento que estava começando a surgir o VHS. E eu sabia praticamente as imagens que haviam sido feitas ali e de onde estavam. Né? Fernando Meirelles, como tinha uma pequena produtora ao lado do Lira, ao lado eletrônico,
era nosso amigo dos músicos, ele costumava registrar, fazer videoclipes e tal. Toda essa movimentação que a gente fez foi de uma maneira muito de guerrilha. Não existia na época o marketing cultural, né? Existe uma política cultural que não existia naquela época. A famosa vanguarda paulista, que em termos de etiqueta é a única coisa que existe depois de Tropicália, né? Temos aí a Bossa Nova, a Tropicália e a vanguarda paulista. Então a minha ideia era essa, era mostrar o momento histórico, as condições de trabalho que tínhamos naquele momento e outras atividades que passavam no Lira, como o jornal, como o mural que a gente tinha de artes plásticas ao lado da Benedito Calixto, as ocupações com shows na Benedito Calixto. Mostrar que o Lira, além de ter sido uma pequena gravadora independente, também ela abarcava uma série de outras atividades. Fica por aí que a gente volta já para mostrar os truques e estratégias adotados para evitar que um filme seja pirateado. Vamos combinar que não dá para perder, né? O Arte 1 no Cinema já está de volta. Você sabia que 55% da população urbana vê filmes piratas no Brasil? Uma pesquisa realizada pela Associação Cinematográfica dos Estados Unidos constatou isso. Segundo estimativas, em 2010, 456 milhões de filmes piratas circularam pelo país, causando um prejuízo de 4 bilhões de reais ao setor cinematográfico. Recebi a proposta. Se vocês quiserem, eu posso colocar vocês na jogada. Por conta da pirataria, o país deixou de arrecadar 976 milhões de reais em impostos naquele ano. Segundo pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 81% dos internautas baixam filmes. Já deu para perceber o tamanho do problema enfrentado pela indústria cinematográfica, né? Nossa equipe foi verificar como eles estão se preparando para dificultar ao máximo a pirataria dos filmes. Olha só. Tem alguns caminhos para a pirataria, né? Você tem a pirataria que ela vem direto da origem, do estúdio, das cópias que rodam dentro do estúdio. Que eu me lembre um filme que foi até, né, o grande objeto dessa discussão, que é o Tropa de Elite. Quando ele fez o Tropa de Elite 2, ele tomou todos os cuidados possíveis para que ele não tivesse pirataria. Nunca tinha feito um filme que tinha esse drama. A gente usou de muitos artifícios para contornar isso. Bom, na ilha de edição a gente tinha um alarme direto com a ronda que passava no bairro. O material, quando saía da ilha de edição, ele saía todo em pedaços, assim. Então, o filme sempre ele é dividido em rolos. Então, a gente mandava rolos ímpares de imagem num HD, rolos pares de imagem em outro HD, todos encriptados com senha e por transportadoras diferentes. A gente quebrava esses rolos em parte A, parte B, tudo para dificultar se alguém pegasse o material para tentar piratear. Imagem e som nunca iam juntos, nunca. A gente definiu também que a gente ia usar um laboratório nos Estados Unidos, principalmente por essa questão de pirataria mesmo. Eu dei porrada em muita gente. Botei muito político corrupto na cadeia. Por causa do meu discurso, teve filha da puta que foi pra vala muito antes do que eu esperava. Durante a mixagem, por exemplo, que é um lugar onde imagem e som estão juntos, a gente tinha segurança 24 horas, a gente fazendo turnos do nosso lado, e a gente nunca mantinha um HD de imagem junto com as sessões de som. O HD de imagem saía diariamente do estúdio, a pessoa ela era escoltada por um policial da PM. Não, foi coisa de filme mesmo. Baixa essa arma, rapaz. Quem é o encarregado dessa operação, hein? Sou eu. Que isso? E acho que uns 10 dias antes do filme estrear, o Zé Padilha me ligou e falou: nosso filme tá no centro do Rio de Janeiro, isso é possível? E tipo, puta, não pode ser possível. Não era, eles estavam vendendo o Tropa 1 dizendo que era o 2.
Todos nós sabemos que o deputado Guaraci se elegeu com dinheiro do crime, com dinheiro da milícia. Se você faz uma visita à Rua Augusta, perto do Unibanco, por exemplo, de noite, você vai perceber uma pirataria sofisticada, dependendo do público. Se você faz uma visita e você vai na frente da entrada da PUC, você tem uma bancada com vários excelentes documentários educacionais, filmes sofisticados, filmes de arte, estão todos lá, na frente da universidade. Tem algo que está surgindo que é o sob demanda. O produto só é pirateado quando ele tem demanda. Eu falo, não é qualquer filme que vai ser pirateado. Se não tem interesse, não tem demanda, não tem um casting conhecido, não é falado, ninguém vai piratear o que não vai ser comprado. Então só os campeões de audiência, de alguma maneira, são interesse para o pirata, né? Confira agora os filmes que entram em cartaz nesta semana e que o Arte 1 no Cinema indica. Simplesmente uma Mulher mostra como, depois de terminar um casamento, Marilyn decide dar a volta por cima e entra num concurso de dança do ventre com sua melhor amiga. As mudanças não param por aí, não. Marilyn embarca numa viagem em busca do autoconhecimento e de uma transformação. I didn't want to kill her. It was an accident. I'm sorry. We can work this out. Just come back. We never did anything together. 10 years, not even a child. Tokiori, Dobras do Tempo, faz um mergulho na memória de 5 famílias de imigrantes japoneses que se instalaram no Brasil nos anos 30. O Arte 1 no Cinema fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais informações sobre a 7ª arte. Até lá!